Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse que é o Camacela Atualidade. Eu sou o Sérgio Godinho e estamos aqui para mais uma vez, nesse nosso espaço, falarmos sobre temas que se prendem com a resolução de conflitos extrajudicial, mediação, conciliação, a arbitragem, dispute board, práticas colaborativas, mediação online e outras práticas que, a nível da resolução de conflitos, são aplicáveis. Para o dia de hoje, e dentro de um contexto em que nos encontramos, caracterizado pela reforma da Lei Geral do Trabalho e as discussões acesas que já decorrem na Assembleia Nacional, no caso, o nosso Parlamento, o Parlamento angolano, entendemos trazer aqui para vocês, para reflexão, no advento do início de discussão, também para a aprovação do Código do Processo de Trabalho, um tema que entendemos ser importante para a definição ou para a separação de águas relativamente à aplicação ou momento de início da arbitragem ou da mediação. Como sabemos, a Ordem Jurídica Angolana prevê para a resolução dos conflitos laborais as formas extrajudiciais de resolução de conflitos, nomeadamente a mediação, a conciliação e a arbitragem. Isto já previsto na Lei 7/15, que vai agora a ser alterada e que, por razões que o legislador assim entendeu e nós subscrevemos, se vai fazer hoje, a nível da reforma da Justiça e do Direito, uma divisão de águas entre as normas substantivas e as normas adjetivas laborais, de modo que teremos a aprovação do Código do Processo de Trabalho, separando assim o grosso das normas adjetivas que a nossa Lei Geral do Trabalho hoje prevê. Neste sentido, se tem colocado e há alguma discussão que vem sendo feita relativamente à questão que se prende com a mediação, fundamentalmente, e aqui a mediação antecedente. Discussão essa que teve inclusive a intervenção dos tribunais superiores, nomeadamente o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional, discutindo sobre a questão que se prende com a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da mediação antecedente, ou seja, aquela que ocorre antes do processo judicial. E a nossa Lei Geral do Trabalho prevê uma mediação antecedente obrigatória. Também se tem discutido, não só em Angola, isso inclusive internacionalmente, a questão que se prende com a arbitrabilidade dos conflitos laborais. É verdade que o legislador angolano, a respeito dessa matéria, deu um grande avanço no que respeita à consagração da arbitrabilidade dos conflitos objetivos, no caso, prevendo também a arbitrabilidade dos conflitos individuais de trabalho. Mas, no entanto, se coloca aqui a questão de saber, de direito a constituir, que posição, que medida o nosso legislador há de tomar relativamente àquilo que muitos esperam, ou seja, saber se continuaremos ou não a ter uma mediação antecedente, pré-processual e obrigatória, ou se teremos ainda uma arbitrabilidade objetiva dos conflitos individuais. Ora bem, relativamente a essas questões se levantam várias reservas, sendo uma das reservas principais aquela que fundamenta com a violação do princípio da autonomia da vontade e a hipossuficiência da parte, no caso do trabalhador, nos conflitos laborais, razão pela qual entendem essas doutrinas que quer a cláusula de mediação, quer a cláusula de arbitragem, no caso aqui, no momento da celebração do contrato de trabalho, não devem ser aceitas, não devem constar do contrato de trabalho e, se assim acontecer, não devem ser tidas não deve ser tida a sua validade, porque entendem que de facto viola direitos do trabalhador. Mas ainda vão longe essas posições, na medida em que advogam que a colocação de uma cláusula desta natureza num contrato de trabalho vincula obrigatoriamente o trabalhador à mediação ou à conciliação, no caso o trabalhador e o empregador, mas aqui com uma ênfase atribuída ao trabalhador, porquanto se entende ser parte hipossuficiente aqui do ponto de vista financeiro, fundamentalmente, e também, na mais das vezes, do ponto de vista da informação que tem sobre
a relação de trabalho e os termos da relação de trabalho e, mormente, aqui do ponto de vista jurídico também, das garantias que a lei reserva para a salvaguarda dos seus direitos. Mitigados são, efetivamente, essas posições, não são posições estanques, eu mesmo não defendo todas elas, não pelo menos da mesma maneira, tenho reservas sobre muitas delas, mas isso não invalida o facto de ser uma questão controvertida e que importa, perdão, para o legislador, numa altura como esta que se vive em Angola, definir se vai mais para lá ou mais para cá. Ou seja, se vai aceitar, se vai admitir a mediação pré-processual, se vai ou não vai admitir a arbitragem nos conflitos individuais. E sobre isso, a questão fundamental é quando começa a arbitragem, quando começa a mediação. Dito de outro modo, quando é que está instalada a mediação ou quando é que está instalada a arbitragem. Partindo do princípio que o momento da instalação do tribunal arbitral ou da mediação é um momento em que as partes, em princípio, terão tudo definido, terão certeza de que querem, de facto, que aquele método de resolução de conflitos seja aplicado, com uma particularidade, no caso da arbitragem, que é de afastar a aplicação da via judicial, mormente no que respeita à análise do mérito da questão, pelo menos em primeira instância, sem afastar aqui a possibilidade do recurso nos casos em que ele é admitido. Ora bem, assim sendo, entendemos ser essa questão fundamental e é sobre ela que nós queremos aqui responder e a resposta vai ser feita separando aqui duas águas. Uma primeira que se refere com o momento da instituição da arbitragem ou da mediação, ou seja, o momento em que ela se inicia efetivamente, que acaba sendo um marco para que, como que sem retorno, em princípio, podendo haver desistências, e lá já vamos chegar, mas sem retorno as partes devem dar seguimento ao procedimento de mediação ou de arbitragem, mais uma vez, salvo naqueles casos em que é aplicável a desistência, fundamentalmente no caso da mediação, ou quando por acordo ou por qualquer outro expediente, no caso da arbitragem, as partes entendam desistir da arbitragem porque lavraram um acordo ou porque houve uma cláusula mediarbe e que permitiu que se realizasse esse acordo, ou então, mesmo por via da desistência de uma das partes, aceite pela outra parte. Essas são outras conjecturas que nós podemos colocar num outro momento. Mas o que nós queremos discutir aqui, ou apresentar aqui, e entendemos ser fundamental para o legislador saber, de facto, posicionar-se relativamente à aceitação ou não aceitação deste Instituto no direito do trabalho, é exatamente conhecer em que momento e que implicações tem o início ou a instalação da arbitragem ou da mediação. O ponto fundamental é exatamente o seguinte, e entendemos nós ser a base de muitas dúvidas, a base de muitas incertezas e também a base de muita confusão no que respeita à produção legislativa e à interpretação e também à aplicação de algumas normas previstas na nossa lei. O momento da instituição ou do início do procedimento de mediação ou de arbitragem não é verdade que seja o momento em que ele é requerido. Está errado. Ou seja, essa forma de ver está errada. E, de facto, com isto, caem por terra todas as teses que se levantam no sentido de dizer que terá o trabalhador ou terá a parte, aqui sem particularizar os processos laborais, pois embora seja esse o mote, como fizemos menção no início, atendendo à reforma da Lei Geral do Trabalho e do Código de Processo de Trabalho novo. Mas dizia eu que o requerimento de mediação, o requerimento da arbitragem ou notificação à arbitragem não constitui um marco para o início do procedimento ou da instalação, se assim quisermos, do procedimento arbitral ou de mediação. Não. Não porquê? Porque ele pode acontecer de uma de duas formas, dependendo daquilo que for a posição que o legislador adotar. Ou seja, a notificação da parte contrária para a arbitragem ou para a mediação
pode ocorrer por força de um contrato que as partes convencionaram nos seus termos, ou então por via de um direito que a lei confere à parte que deve despoletar e fazer com que a parte contrária, como que de um direito potestativo se tratasse, ou tratando-se efetivamente de um direito potestativo de ação, de um direito potestativo de intervenção, se quisermos, chamar a outra parte para que intervenha, para que seja parte na mediação ou na arbitragem. E nos parece ser essa a posição que o legislador, em sede da Lei 7/15, estabeleceu. Mas, no entanto, nós dizíamos e reafirmamos que o início do procedimento não se confunde com a fase do requerimento. O requerimento, ou a fase de impulso, se assim quisermos, é o chamamento, é a notificação, constitui o dar conhecimento à parte contrária da pretensão de uma das partes no que respeita a carrear, no que respeita a dar seguimento a uma intenção já manifestada lá atrás em sede da convenção de mediação ou convenção de arbitragem. Mas perguntarão, mas isso não é dar início ao procedimento? Não. Isso não é dar início ao procedimento. De facto, o que temos visto é um paralelismo que as pessoas fazem a nível da interpretação com aquilo que acontece no processo judicial. No processo judicial, o chamamento à demanda, o requerimento de uma pretensão judicial não é, na verdade, o marco que dá início ao processo. Ou seja, requerer ação ou intentar ação não é por si só o início do processo como tal. Ele depende do chamamento à demanda que a parte contrária poderá ter, que poderá, eventualmente, por alguma razão, não acontecer, havendo um indeferimento liminar, porque, eventualmente, a causa ou objeto desse processo judicial não existe ou não é possível. Então isso analogamente, poderá ser visto nesses termos para a mediação e para a arbitragem, mas contextualizando, explicando melhor, o início ou requerimento serve apenas para dar a conhecer a parte contrária da pretensão de uma das partes, no sentido de poder manifestar sua posição ou tomar as suas posições no que a participação ou não participação no procedimento diz respeito. Ou seja, em sede de mediação, poderá a parte notificada do início do requerimento da mediação determinar se quer ou se não quer participar no procedimento, sendo, no nosso entendimento vivo, de que deverá, na parte inicial, sempre participar, não já na constituição da arbitragem, da mediação, no caso, porque aí, de facto, tem o direito de não participar ou desistir a qualquer momento, nos termos da lei da mediação aplicável subsidiariamente à Lei Geral do Trabalho, a lei atual, a Lei 7/15. No que a arbitragem diz respeito, as coisas se colocam também, mais ou menos, nos mesmos termos. O requerimento de mediação ou a notificação à parte contrária de que se vai, da arbitragem, diria eu, a notificação à parte contrária de que se vai dar início ou que se pretende dar início à arbitragem não é o momento da instalação da arbitragem. Esse momento é anterior, é um momento pré-arbitral, se quisermos assim também podemos considerar, em que uma das partes, havendo convenção de arbitragem ou não havendo convenção de arbitragem, dá a conhecer a outra que tenciona de facto ver resolvido determinado litígio ou determinada situação pela via arbitral. E o que é que vai demandar, quer numa, quer noutra situação, quer na mediação, quer na arbitragem? Exatamente o despoletar da fase seguinte, que é da notificação ou nomeação do mediador ou de mediadores, ou a notificação do árbitro ou dos árbitros, para que se possa então criar as condições para que o procedimento possa dar efetivamente início com a instalação da mediação ou a instalação do tribunal arbitral. Dito de outro modo e concretizando, a mediação estará instalada quando, primeiro, depois de existir o conflito ou a causa que serve de objeto para o procedimento de mediação, uma das partes notifique
a parte contrária em como pretende realizar a mediação ou, havendo uma mediação institucionalizada consagrada nos termos do contrato, notificar a instituição de mediação para que esta, por sua vez, a instituição gestora do processo de mediação, notifique ou convide a parte contrária de que haverá ou que o A requereu um procedimento de mediação ou de despoletar o início, se quisermos, entre aspas aqui, do procedimento de mediação. E com isto, ou com efeito, se vai então, havendo uma resposta positiva da parte contrária, notificar a instituição de mediação, ou o mediador ou os mediadores, para a realização da pré-mediação. É aí, no momento da pré-mediação, com caráter informativo e gratuito, nos termos da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que se vai lavrar a ata de emissão ou termo de mediação. E a partir daí, sim, estará instituída a mediação. Ou seja, passará a ser como que um caminho, entre aspas, sem volta. Entre aspas, sem volta, porque, como sabemos, a mediação permite a desistência em qualquer fase e sem qualquer ônus e sem que com isto se possa qualificar um atentado à justiça ou uma falta de dever de colaboração de qualquer das partes. Não. Em sede de mediação, essa desistência pode acontecer em qualquer momento. Não há qualquer tipo de implicação negativa para quem assim proceder. Na arbitragem, o que é que nós vamos ter? Vamos ter na arbitragem, havendo uma convenção de mediação, que no caso uma cláusula de mediação, a notificação da parte contrária em como se vai, em como se pretende constituir o tribunal arbitral. Normalmente essa notificação segue já com a indicação de um dos árbitros. Se não houver um outro procedimento para a nomeação dos árbitros estabelecido nos termos do contrato ou do regulamento da arbitragem que as partes indicarem ou convencionarem, se não for uma arbitragem institucionalizada, é aí sim a aplicação do regulamento desta instituição escolhida pelas partes. Uma vez notificada a parte contrária, ela nomeará também o seu árbitro ou se cederá toda aquela regra estabelecida no regulamento do centro de arbitragem, tratando-se de uma arbitragem institucionalizada, e então se fará, por via da entidade de nomeação ou do procedimento de nomeação que for adotado, a nomeação do árbitro-presidente, tratando-se de um colégio de árbitros, ou a nomeação do árbitro único, se houver uma entidade de nomeação determinada ou uma outra forma de adjudicação deste encargo de nomeação do árbitro ou dos árbitros a uma outra entidade. Uma vez constituído, criado o colégio de árbitros, ou determinado quem serão os árbitros, ou quem será o árbitro, se fará então uma ata de emissão, ou se fará praticará esse colégio ou esses árbitros um primeiro ato que se resume, na verdade, numa reunião de concertação que será realizada com as partes. E nessa reunião de concertação será então instituída a arbitragem por via da ordem processual número 1, ou então a criação do regulamento, a apresentação do regulamento ou dos termos da arbitragem. É a partir daí que ela é instituída, é a partir daí que, de facto, começa a arbitragem. E essa posição que trazemos não é uma posição apenas nossa, de doutrina ou meramente subjetiva. Ela tem respaldo legal, porque, de facto, é assim que a nossa lei apresenta. E nós podemos encontrar esses fundamentos, no caso da mediação em concreto, nós podemos encontrar esses fundamentos no artigo 18 da lei de mediação de conflitos e conciliação. E há o artigo 18 da lei de mediação de conflito e conciliação, que tem como epígrafe o início do procedimento o início do processo da mediação, diz o seguinte: o início do processo da mediação ocorre quando a parte ou partes interessadas solicitam o agendamento da sessão de pré-mediação com caráter informativo, não oneroso e sem compromisso, em sede da qual o mediador de conflitos explica o fundamento da mediação e as regras do procedimento, sem prejuízo do respeito ao princípio da autonomia da vontade. Ou seja, está aqui mais do que claro, no artigo 18 da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que efetivamente o início do procedimento de mediação não ocorre com o requerimento
feito por uma das partes para a mediação. Ou seja, não é esse momento o momento do início do procedimento de mediação. O início do procedimento de mediação dá-se com a instalação da mediação, que ocorre exatamente com o requerimento pela parte ou pelas partes da realização da sessão de pré-mediação. É a partir da sessão de pré-mediação ou após a sessão de pré-mediação que efetivamente se vai instalar a mediação, que se vai tornar como que, entre aspas, obrigatória, e aqui aspas, exatamente como vimos, a lei permite que a parte desista a qualquer momento. Pelo que não há, no nosso ponto de vista, qualquer violação ao princípio da autonomia da vontade, se estabelecer o legislador querendo uma mediação antecedente, pré-processual, se quisermos, e obrigatória. Não haverá, de facto, aqui esta limitação. Para não parecer que, de facto, é uma situação ou uma interpretação que fazemos à luz do artigo 18 da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação e que seja isolada, nós também trazemos a LAV para podermos fazer aqui um termo comparativo. E, de facto, a LAV, no seu artigo 20, a Lei de Arbitragem Voluntária, diz o seguinte: tem como epígrafe o início e termo da instância arbitral. E diz que, salvo disposto no número 1 do artigo 13, a instância arbitral tem início na data da notificação da arbitragem ao demandado, mas só, isso aqui é importante, mas só se desenrola perante o Tribunal Arbitral a partir da notificação das partes da nomeação de todos os árbitros de harmonia com o artigo 13 e 14 da presente lei. Ou seja, a lei é bastante clara quando estabelece aqui o marco de início do procedimento arbitral, não a notificação da parte para a arbitragem, mas exatamente a notificação das partes da existência, da constituição do Tribunal Arbitral e a entrada em funções desse Tribunal Arbitral. E como nós dissemos no início, a entrada em funções do Tribunal Arbitral começa exatamente com a realização da primeira sessão para a produção, a primeira reunião, melhor dito, para a produção do termo de arbitragem ou assinatura do termo de arbitragem. O artigo 13 tem como epígrafe o processo de constituição do tribunal e elenca, então, aqui uma série de elementos que concorrem para a constituição do tribunal arbitral e que um deles, seguramente, é a notificação das partes. Claro, fica aqui evidente para nós, e não se esgota, obviamente, aqui no espaço de Camassel Niels, que, de facto, a arbitragem, quer a mediação, iniciam e se instalam não no momento do requerimento. Esse é um momento pré-arbitral ou pré-mediação, se quisermos, e que, de facto, tudo pode ainda ocorrer, dentre elas a desistência do procedimento de mediação. Porquê? Porque a lei assim prevê, já não o mesmo no caso da arbitragem, mas sem prejuízo de o legislador, assim querendo, e não seria estranho se assim o legislador entender estabelecer, para o caso das arbitragens, um direito especial de desistência à semelhança do que acontece na mediação, mas aqui para aquela parte que se entende hipossuficiente. São posições, são propostas, são conjecturas que se podem levantar e que, em sede da produção legislativa, deverá aquele que couber essa responsabilidade, se iniciativa parlamentar, se iniciativa do Executivo, mas no caso em concreto, tratando-se de limitações ou definição de direitos fundamentais, deverá ser a iniciativa parlamentar definir então em que termos e que opções deverão ser adotadas para esse efeito. Mas que fica claro, e essa é a nossa intenção, que a mediação e a arbitragem não se iniciam no momento da instalação. Ou seja, a instalação é um outro momento. Se quisermos, podemos ter aqui dois momentos de start. Ou seja, um primeiro momento para que podemos chamar pré-mediação ou
arbitral, e um segundo momento que é o momento arbitral propriamente dito, se assim quisermos também, que seria aquele então em que já instalada a arbitragem, já instalada a mediação, requerida a sessão de pré-mediação com caráter de esclarecimento, então ela se desenrola com a participação das partes. Espero que possam ter percebido, e se não, não há qualquer problema, podem colocar aqui questões, podemos voltar a tratar dessas matérias, inclusive fazendo um webinar, se necessário for, ou trazendo outros convidados para, sobre esse mesmo tema, poderem aqui abordar. Muito obrigado e até a próxima, até o nosso Camaceu News. Obrigado.